Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus, você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção, então, no próximo final de semana, no domingo, então nós teremos o nosso musical de Páscoa, né? Quantos são animados para o musical de Páscoa? Temos um teatro, vai ser um tempo maravilhoso, então, no próximo domingo, porque na Páscoa, que na outra semana, então é um feriadão, né? Então a gente não sabe quantas pessoas vão estar por aí, então a gente resolveu fazer um final de semana antes, para que você possa estar convidando um amigo, um parente, um familiar, enfim, o seu vizinho, né? Então é importante esse musical, tem todo um trabalho do teatro ali, um trabalho evangelístico também, que o foco é, então, né, em outras pessoas, uma nova vida para Jesus Cristo. Então faça um esforço, né? A gente tem esse novo projeto, né, do que é as ovelhas no aprisco, ou seja, estarmos orando por famílias, estarmos declarando salvação. E você jamais pode esquecer, né? Se você foi salvo é porque alguém investiu na sua vida. Alguém investiu na minha vida e por isso estou aqui hoje, né? Então, invista numa família nessa semana, tire um tempo de oração, tire um tempo de clamor, tire um tempo de resistir, né, toda a obra. Pastor, eu já convidei 50 vezes aquela família, aquela pessoa e parece que sempre tem alguma coisa assim. Sempre vai ter uma coisa enquanto a gente não resistir toda a obra do diabo, toda a obra do demônio, todo e qualquer espírito de religiosidade. Existe uma batalha para que as pessoas venham à igreja, o inimigo não quer perder essas vidas, por isso tire algumas horas durante essa semana próxima, invista em uma oração na família, naquelas vidas que você quer convidar para estarmos aqui no próximo domingo. Eu creio que próximo domingo a gente coloca mais cadeiras até para poder comportar as pessoas todas nesse lugar, amém? Então fica esse aviso aí. E no sábado próximo também, dia 12, então vamos ter o nosso aniversário da Comunhão Cristã em Dayal. Então, se Deus permitir, vamos estar ali ministrando. Então, no sábado próximo também, às 19h30. Pastor, eu não tenho nada na minha agenda no sábado, eu vou estar lá junto. É muito fácil ali na ponte de ferro aqui do centro de Indaial, próximo da rodoviária, passando a ponte de ferro, pega a direita, já pega a esquerda, você vai cair direitinho lá na igreja, lá. Então, no próximo sábado, então, temos, se eu não me engano, o 16º aniversário ali da igreja em Indaial. Amém? Também, você viu lá na frente o pessoal vendendo ali, então já comprei, já garanti os meus dois aqui assim, né? Então, o almoço, então no dia 1º de maio, então toda a gincana, todo esse auê que está acontecendo, vai acontecer nesses finais de semana, então, e em prol também desse convívio ali na chácara. Então no dia 1º de maio, se eu não me engano, numa quinta-feira, então a gente vai estar lá com a igreja, se Deus assim permitir, então passar o dia lá. Então esse ticket ali desse estrogonofe, você pode adquirir ali, comprar, você conversa com as pessoas que vão estar vendendo ali, tem no cartão de crédito, no débito, no Pix, quer fazer mais vezes. Pastor, minha família é grande, eu preciso parcelar em 2, 3 vezes. Pode falar lá com o pessoal que está tudo certo. Ou seja, converse lá, mas não fique de fora. Então, de meio-dia vai ser servido esse almoço, à tarde vamos ter um cafezão junto, né? Aquele café de alemão que todo mundo traz aquelas tortas, aquelas cucas e aqueles pastelões, e assim vai, aquela mesa farta, e cada um sai de lá com algumas gramas a mais. Não a grama do pasto lá, né? Mas é umas gramas aqui na pança, mas é bom, ou seja, né? Então no dia 1º, se Deus assim nos permitir, vamos estar tendo esse convívio lá na chácara, o tempo de futebol, brincadeiras, enfim, vai ser bem divertido, eu creio, com certeza. Então se programe, se você puder estar lá, se você não puder estar, mas quer participar, e se eu fosse você, eu incentivo, participe da gincana, traga lá na sua casa alguma roupa, calçados, brinquedos, comida, enfim, tudo isso vai ser revertido para abençoar pessoas, no caso, né? Vidas que vão ser abençoadas. Nada disso é para nós, mas tudo isso é para abençoar pessoas. Crianças que a gente quer fazer um evento já se programando já, então, né, para a gente abençoar com brinquedos, com chocolate, assim por diante. Então, participe. Toda a igreja com um pouquinho, a gente faz muita coisa. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 14.
1 Coríntios 2, versículo 14 e o versículo 15. 1 Coríntios 2, versículo 14 e o versículo de número 15. Se eu tiver que dar uma parada, um pouco a tosse, essa semana foi um pouco mais forte, então tenha um pouco de paciência aí assim para a gente poder dar continuidade na ministração. 1 Coríntios 12, versículo 14 ao versículo de número 15. Ora, ou nessa versão ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Vou ler uma vez mais na minha outra versão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Título da mensagem, então: espiritual ou terreno? Qual tem prioridade na minha vida? Espiritual ou terreno? Qual tem prioridade na minha vida? Desde já uma pergunta, né, para que você possa estar meditando. Dentro desse contexto aqui, e um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, na verdade, né? Então na semana passada a gente usou um título, hoje temos um novo título, mas é dentro daquele tema da semana passada, aí vai falar algumas semanas também. Então, dentro desse tema da semana passada, a gente vai dar continuidade hoje, só com esse título então diferente. Então eu falei na semana passada: eu já recebi, agora eu preciso conhecer. Então a gente trabalhou um pouco sobre essa pergunta: o que eu recebi e o que eu preciso conhecer. Então, quem esteve no culto na semana passada, se você quiser acessar as redes sociais, então está lá: o que eu recebi, pastor, e preciso conhecer. E o título era, então, eu já recebi, agora eu preciso conhecer. Então hoje vamos estar dando continuidade, falando um pouco sobre, né, o espiritual ou terreno. Qual tem prioridade na minha vida? O que faz diferença na minha vida? O que eu levo mais a sério na minha vida, conforme o apóstolo Paulo ele fala nesses versículos aqui. Então ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para eles são loucura. Ele não consegue discernir aquilo que é espiritual, né? Ele não pode entender. Por quê? Porque se discerne espiritualmente, então não é naturalmente. Às vezes as pessoas elas estão dentro da igreja e ela quer que as coisas se discernam de uma forma natural. Então a pessoa que é natural, ela não consegue discernir, ou seja, ter entendimento daquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, né? Mas a pessoa que é espiritual, pastor, quem é a pessoa espiritual? Aquela pessoa que é mais santa do que alguma outra pessoa? Não, a pessoa espiritual é a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que já teve um encontro com Jesus Cristo, a pessoa que é uma nova criação. A Bíblia deixa bem claro que agora ele é uma nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, não com uma religião, mas com aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, essa pessoa passou agora a ser um ser espiritual. Então ele deixa de ser um ser natural e agora ele se torna um ser espiritual, porque agora ele vai se relacionar com Deus que é Espírito. Às vezes eu falo na escola que a gente tem aqui, ensinando, às vezes as pessoas elas não conseguem se ver como um ser espiritual. Às vezes a pessoa fala: não, pastor, eu não concordo muito com aquilo que o apóstolo Pedro diz, que o seu divino poder nos deu tudo, que ele nos fez participantes da natureza dele. Se eu não sou participante da natureza dele, então eu nem posso orar também. Você sabia que se você não se vê como um homem, um ser espiritual, a sua oração ela não passa, ou seja, do teto, são palavras vazias. Porque como que eu vou orar a Deus, como que eu vou falar com meu Pai, que eu não estou vendo Ele, mas que eu creio nele, então eu só posso me mover com Ele, ou seja, de uma forma espiritual. Então, se a pessoa ela não se vê como um filho de Deus, se ela não consegue se enxergar como um ser espiritual, é em vão qualquer oração que ela fizer. Pastor, hoje eu passei 10 horas orando. Você crê que você é um ser espiritual? Não, pastor, eu não creio. Foi 10 horas perdidas. São 10 horas que foram jogadas na lata do lixo.
Independente, pastor, eu estou jejuando 40 dias, pastor, fazendo um jejum mais forte, ou seja, para quê? Simplesmente porque eu quero conhecer mais a Deus. Mas você crê que você é um filho de Deus? Você crê que você é um amado de Deus? Você crê que foi justificado? Não, pastor, eu não creio. Então foram 40 dias de jejum que não valeu a nada, a não ser que você perdeu algum peso no seu físico. Mas nada mudou no seu relacionamento. Então, quando se trata de um homem espiritual, é uma pessoa que crê em Deus. Então, para você falar com Deus, para você falar com Jesus, a gente tem esse momento de louvor, de adoração, de palmas, de glória a Deus, de aleluia, de assovios, tudo por quê? Porque é para Deus. Pastor, mas onde é que está Deus? Deus, Ele mora dentro de nós. Deus, Ele está dentro da nossa vida, amém? Então, por isso nós celebramos, porque nós cremos na presença de Deus. Então, o espiritual, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que crê em Deus, que verdadeiramente ela crê em Deus, ela discerne bem tudo, enquanto ela por ninguém é discernida. Então um dia o profeta Elias, ele precisou chamar a atenção do seu povo. Quando estava preparando esse texto, Deus me levou a esse versículo que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. E diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vou ler na minha versão aqui. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, ou seja, vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Então o povo, porém, lhe respondeu, não lhe respondeu nada. Então Elias, profeta Elias, se a gente for lá para a Antiga Aliança, Antigo Testamento, então o profeta sempre era a pessoa que falava de Deus para o povo. O sacerdote sempre era aquela pessoa que falava do povo para Deus. Então, uma diferença do sacerdote e do profeta. Então, o profeta sempre trazia a palavra de Deus para o povo. O sacerdote sempre era do povo para Deus. Então, aqui Deus está trazendo uma palavra diretamente através do profeta Elias e deixa bem claro para o povo, porque ele está lá, se você for ler o contexto, está lá no Monte Carmelo, está lá para enfrentar os profetas de Baal, ia sair uma carnificina naquele dia, e uma situação, e lá acontece um milagre lá naquele momento, e ele chega para o povo todo lá diante daquela situação e ele chama a atenção: ei, povo, preste atenção, ou vocês, até quando que vocês vão ficar cocheando, até quando vocês vão ficar vacilando entre dois pensamentos? Se Deus, ou seja, é Deus, segue Ele. Se Baal é Deus para vocês, então que sigam Baal. Em outras palavras, mas hoje tem que ser um basta nessa situação: ou vocês seguem a Deus ou seguem a Baal. Baal, para quem não sabe, então era um outro Deus, ou seja, um Deus no sentido ali, um demônio, uma entidade, ou seja, que as pessoas adoravam, sacrificavam filhos, sacrificavam pessoas para Baal, ou seja, né? Então eles estavam ali, e Elias, imagina, ele chega para o povo de Deus, ele chega para aquelas pessoas que andavam ali, que se diziam, em outras palavras, povo de Deus. Eles: ei, está na hora de parar, está na hora de chamar a atenção de vocês, está na hora de vocês decidirem: é Deus que vocês querem seguir ou é Baal? Um dos dois, porque vocês não podem ficar mais vacilando nesses dois pensamentos, vocês não podem ficar cocheando nesses dois pensamentos, ou um ou outro. E aqui nesse texto, eu achei muito interessante aqui, que a gente pode ler nesse texto, o povo, ele parece que ele estava vivendo como que em cima do muro. O povo estava como que em cima do muro, ele não tinha um posicionamento fiel. E eles não tinham clareza de quem cuidava da vida deles. Aí o profeta fala: até quando vocês vão continuar vacilando entre dois pensamentos? Veja que hoje, aquilo que o profeta lhe fala lá, talvez há 4.000 anos atrás, talvez um pouco mais até, aquilo que ele fala lá, hoje muitas pessoas vivem essa realidade. Talvez se viesse, ele viria falar assim também: ei, até quando? Até quando vocês vão vacilar entre Deus e Baal?
Pastor, mas como assim? Tem gente na igreja que vacila entre Deus e Baal? Muita gente. Não é pouco as pessoas que vacilam entre dois pensamentos. Talvez não vou usar a figura de Baal, ou seja, mais um outro que não é Deus. Uma outra figura que não é Deus. E o profeta está dizendo, até quando que vocês vão vacilar entre Deus e Satanás? Até quando vocês vão vacilar entre confiar no príncipe da paz ou no príncipe deste mundo? Até quando vocês vão vacilar entre a vida e a morte? É isso que ele está falando. Até quando vocês vão viver na mornidão, uma hora com Deus, outra hora com o diabo? Até quando vocês vão caminhar um dia confiando em Deus e outros dias no sistema desse mundo? E assim vai, a lista poderia falar mais um bom tempo sobre isso. Ele diz, até quando vocês vão vacilar? Ou seja, uma hora confia no príncipe da paz, outra hora no príncipe do mundo. Outra hora segue um conselho da Bíblia, outra hora segue um conselho de uma pessoa mundana. E ele já chamou a atenção, até quando? Tem que ter um basta, tem que ter um momento que vai cessar, tem que ter um momento que eu tenho que decidir, ou Deus ou Baal. E a Bíblia está dizendo ali, no final do versículo, que o povo nada respondeu. Eu fiquei inquieto, né? Quando Deus chamou a atenção nesse versículo, eu disse, mas o povo ficou inquieto. O povo nada respondeu. Essa foi a palavra final. A Bíblia deixa aqui que o povo nada respondeu. E a pergunta que eu faço, o povo ele era mudo? Ele era mudo, será? Não. Porque a Bíblia está dizendo que nada respondeu. Quer dizer o quê? Não saiu nenhuma palavra da boca deles. Profeta, deixei. Está na hora. Está na hora de decidir qual o pensamento, ou seja, quem Deus vocês querem seguir, Deus ou Baal. E a Bíblia diz que o povo nada respondeu. Achei interessante. Interessante num sentido aqui, por que eles não responderam nada? Será que eles tinham clareza sobre quem é quem? Se fizesse essa pergunta para nós hoje, ei, povo da comunhão cristã, decide, quem vocês querem seguir, Deus ou Baal? Ei, povo da comunhão cristã, quem vocês querem seguir? Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que eles não tinham clareza, mesmo quantos milagres Deus já havia feito na vida deles. Agora para nós, né? Seja responder, mas para nós, será que eu tenho clareza sobre quem é Deus e quem é o diabo? Será que eu tenho clareza, eu, Roberto, chamo para mim no caso, não vou jogar a responsabilidade para a igreja, mas para mim, para cada um de nós, será que eu tenho clareza quem é Deus e quem é o diabo? Pastor, às vezes a pessoa pode pensar, pastor, mas quem não tem essa clareza? Se eu sei que mentir, ou seja, a mentira vem do pai da mentira, e o pai da mentira se chama Satanás. Então, se eu minto, um exemplo, se eu estou mentindo, eu estou seguindo o exemplo do pai da mentira. E o pai da mentira se chama diabo. Por isso que eu faço a pergunta, será que eu tenho clareza quem é Deus para mim e quem é o diabo? Porque se eu tenho clareza sobre quem é o diabo, então eu não vou mentir. Isso é só um exemplo, a mentira. Pode falar muitas outras coisas. Mas por isso o profeta chama a atenção. Será que eu tenho clareza de quem Deus ele é para mim? Será que eu tenho clareza quem Deus ele representa? O que é que ele representa para mim? Deus. O que é que ele é para mim? Quando eu ouço a palavra Deus, quando eu ouço Jesus Cristo, o que é que eles representam para mim?
Se eu não tenho clareza sobre quem Deus é na minha vida, eu não vou estar crescendo espiritualmente. Eu não cresço espiritualmente. Estou estagnado. A minha vida espiritual, ela está estagnada. Será que eu tenho clareza do que Deus ele representa na minha vida? Será que eu chama bem claro, isso é pessoal, tenho clareza que Deus ele é o único e fora dele não há Deus? Deus é o único. Pastor, não tem mais, não, só tem um Deus. O resto são deuses, né? São deuses. A pessoa vai para um país, como tem uns primos, um sobrinho meus que estão indo para lá, para a Índia, lá, eles se deparam com milhões de deuses com letra minúscula, ou seja, são animais, são tudo quanto é tipo de coisa lá, mas não é Deus. Então, será que eu tenho clareza quem verdadeiramente, que Deus ele é o único, e fora dele não há Deus? A Bíblia diz que Jesus ele é Rei de Reis, mas isso é claro para mim? Isso é claro para mim? Ele é Rei, com letra U R maiúsculo, de reis, que somos os reis e sacerdotes aqui. Quem é rei e sacerdote? Então ele é Rei de Reis. Ele é Rei de Reis. Isso é claro para a minha vida? Isso é claro na minha vida? A Bíblia diz que Jesus é Senhor de senhores. Isso é claro na minha vida? Será que isso está bem claro, pastor? Não tenho dúvida alguma. Ele é Senhor de senhores. Ele é. Eu tenho clareza. Mas, pastor, mas, irmão, se aparece alguém, um filósofo, uma pessoa lá, um teólogo, e vem de repente com alguns textos, e que de repente colocar que Jesus não veio, que Jesus não existiu, que aquilo que os discípulos falam, os discípulos não, os soldados falaram lá, que eles vieram de noite e roubaram o túmulo de Jesus. Será que você não vai, de repente, pois é, eu acho que eles roubaram, os soldados estão dizendo que roubaram, então, mas ele ressuscitou, então já não sei mais de nada. Será que eu tenho clareza que Ele é Senhor da minha vida? Será que eu tenho clareza que Ele é Senhor de senhores? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é claro para mim? Isso é claro para a minha vida? Preciso saber se isso é claro na minha vida. Por isso eu não corro atrás, isso é uma continuidade, eu não corro atrás da bênção, mas eu sei que a bênção, ela corre atrás de mim. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor. Pastor, mas como que eu sou mais que vencedor? Sim, Jesus um dia ele entrou num ringue, ele lutou a nossa luta, ele venceu a nossa luta e chegou com o troféu, chegou com o título lá, entregou para nós como igreja. Está aqui. E nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Isso tem que estar claro na minha vida. A Bíblia diz em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. Glória a Deus. E nós somos a luz do mundo por causa da luz do mundo que habita em nós. João 8,12, Jesus, eu sou a luz do mundo. E ele diz, vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, porque a luz do mundo, ela habita em nós. E tem que estar claro na minha vida isso, eu preciso ter isso clareza, meu Deus, onde eu chego, aonde eu vou chegar, onde Deus permite eu chegar, vai chegar o quê? Vai chegar vida. Se tem um cenário de morte, vai chegar vida. Se tem um cenário de doença, vai chegar saúde. Se tem um lugar ali que tem de intriga, que falta harmonia, vai chegar paz ali naquele lugar, porque nós somos a luz do mundo, a luz, o sal da terra. Então o profeta diz, ei, até quando vocês vão ficar vacilando em dois pensamentos? Ou você segue a Deus, ou você segue ao diabo. E o povo nada respondeu. Isso me incomodou, porque eu entendo que o povo não respondeu nada, porque ele não sabia verdadeiramente, em outras palavras. Tá, mas tá com Deus é bom, mas de vez em quando tá com o diabo também é bom. E aí eles não respondem nada. Será que é claro para a minha vida? A Bíblia diz em Romanos 8,17, que nós, por sermos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Se eu sou filho, a Bíblia, o apóstolo Paulo disse, vocês são, por vocês serem filhos, vocês se tornaram herdeiros. Agora, isso é claro para a minha vida? Isso é claro, pastor, eu não tenho dúvida alguma, pastor, eu sou herdeiro de Deus. Então, o herdeiro não vive pedindo. Herdeiro, ele vai lá e ele toma posse daquilo que já é dele.
Então uma pessoa, ou seja, que ela é herdeira, ela não vive uma vida de pedinte, toda hora pedindo, 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 como se ela não tivesse. Pessoa que pede, ela está pedindo, ou seja, alguma coisa que ela não tem entendimento que ela já tem. Então, se eu sou filho, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, por vocês serem filhos, vocês são filhos, então vocês são herdeiros. Herdeiro, ele toma posse da sua herança. Herdeiro desfruta da sua herança. Herdeiro crê que tem uma herança. Eu não posso carregar um título de herdeiro sem ter uma herança. Ah, eu sou herdeiro do quê? De nada. Então, não é herdeiro. Herdeiro tem herança. E se eu tenho herança, eu vou desfrutar a herança. Ah, não, pastor, eu vou guardar a herança. Eu vou guardar, vou ficar guardando, porque um dia, quem sabe, a pessoa morre e vai deixar para outro desfrutar. A herança é para ser desfrutada, desfrutar todos os dias. Nós temos direito de desfrutar todos os dias da nossa herança. Amém? A Bíblia diz, 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. E quando diz nos purifica, quer dizer que é uma ação constante. Não é simplesmente que nos purificou um dia lá na cruz, sim, Ele nos purificou lá sim, mas a Bíblia está dizendo também que Ele nos purifica, ou seja, de todos os nossos pecados. Agora isso é claro para mim. Por isso o profeta diz, ei, está na hora de vocês prestar atenção com esses dois pensamentos. Ou você crê que é perdoado, ou você crê que é pecador. Ou você crê que é santo e justo, ou você crê que você é pecador. Não dá para ficar nos dois pensamentos. Não dá para pensar, hoje eu sou santo, por quê? Ah, hoje eu não errei. Não errou aonde? Não olhei para nenhuma coisa que... Tá, não olhou, mas não pensou em alguma coisa errada? Ah, pensei, pastor. Então, falhou. E assim vai. Então está na hora, ele diz assim, está na hora de vocês parar de vacilar entre os dois pensamentos. Ou você é santo e justo, ou você é pecador, um dos dois. Tem que decidir para que lado vocês vão querer caminhar. Então eu tenho que ficar claro na minha vida isso, muito claro que Ele nos purifica de todos os pecados. E o profeta, ele chama a atenção do povo, decidam quem vocês querem servir, a Deus ou a Baal. Em Isaías 53, versículo 4 e 5, você conhece esse texto de cor já. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim, certamente. Quando o profeta está falando certamente, ele está dando alguma margem para dúvida, alguma margem para me questionar, será que é bem assim, será que é verdade? Ele está dizendo certamente, está claro, é claríssimo, ele está dizendo aqui, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Fomos curados. Então aqui o texto é muito claro. Ele, de quem que ele está falando, o profeta Isaías? De Jesus. Jesus, ele levou sobre si, não algumas doenças, não algumas dores, não algumas enfermidades, mas toda que o sistema humano conhece de doença, toda e qualquer doença. Eles podem inventar qualquer nome de doença nova, de síndrome nova, tudo que eles inventam aí assim, tudo isso já está no pacote de Isaías aqui, quando diz que ele certamente ele levou sobre si todas, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no aramaico, todas, ele levou todas sobre si. O texto é claro que ele diz aqui assim, que ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, transgressões, o castigo que nos traz a paz, o castigo, ele suportou todo o juízo da humanidade, o juízo que nós não iríamos suportar, ele suportou para que a gente tenha paz.
Ninguém de nós iríamos suportar o juízo que Jesus suportou. Ele suportou. Não, pastor, Deus está querendo pesar a mão, Deus está querendo... Meus irmãos, o peso da mão de Deus foi sobre o Filho. Foi sobre o Filho, o peso da mão dele foi sobre o Filho, por isso ele foi transpassado, por isso ele sofreu, ou seja, ele sofreu o juízo que era para nós, só que nós ninguém iríamos suportar, mas ele suportou. Agora, dentro desse texto aqui, será que essa questão é clara para mim? É clara para mim? Será que eu tenho clareza que ele levou sobre si as minhas dores, as minhas doenças, as enfermidades? Será que eu tenho clareza? Tem alguém nessa noite aqui que está com alguma doença, com alguma dor? Tem alguém? Pode levantar a mão. Se ninguém está doente, ainda tem um senhor lá. Tem mais alguém? Tem alguma dor, alguma enfermidade, alguma doença? Pastor, eu tenho um problema de próstata, tenho um problema de lá um tumor no seio, tenho lá, sei lá, algum outro problema. Tem mais alguém? Não. Ninguém? Graças a Deus. Tem mais ali, tem mais uma pessoa. Tem mais alguém doente? Essa semana um irmão disse que o pastor estava aqui na cidade ali, e estava fazendo um evento na cidade, e de repente disse que Deus mandou para ele levantar quem estava doente. Toda a igreja veio para frente. Toda a igreja. Aleluia. João 8,36, texto muito conhecido, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, Filho, aqui é Jesus. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente você é livre. Livre do que, pastor? Livre do que, pastor? Livre dos laços de Satanás. Livre dos laços do diabo. O diabo, por nós sermos seres espirituais, ele não pode nos tocar. Não pode nos tocar aonde? No nosso espírito. Mas ele cria situações. Laços, ele cria situações. O diabo, ele cria. Então, quando a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Livre dos laços do diabo, livre dos laços do engano, livres do laço da mentira. Livres. Livres daquilo que vem, aquele pensamento que vem dizer que você não é nada. Aquele pensamento que você nunca vai ser nada na vida, nunca vai conquistar, nunca vai ter a sua casa própria, nunca vai ter um casamento saudável, nunca vai ser feliz. Esses pensamentos, esses dardos que o inimigo lança, Jesus ele está dizendo: se ele vos libertar, verdadeiramente você é livre. Livre da mentira, desses pensamentos mentirosos, dessas fortalezas. Você sabe como uma fortaleza, ela se inicia na mente das pessoas. Fortaleza, ela não se inicia do tamanho dela, ou seja, como um muro que é construído, ele é construído por bloco em bloco, pedra em pedra, vai se construindo uma fortaleza. Assim é um pensamento negativo, em cima de outro pensamento negativo. Uma mentira, vem outra mentira, um engano, vem outro engano, um medo e vem outro medo, e daqui a pouco a pessoa está com uma fortaleza. Onde é essa fortaleza? Na sua mente. E aí ela não consegue entender o que é graça, ela não consegue entender o que é amor, ela não consegue se ver como um filho amado, ela não consegue se ver como uma filha amada, ela não consegue se ver como perdoada, ela não consegue se ver como santo, como justo, ela não consegue ver a obra que Jesus diz. E como a palavra nessa noite, o profeta diz: ei, até quando? Até quando você vai cochear? Até quando você vai vacilar entre dois pensamentos? Ou você é livre, ou você está, em outras palavras, preso. Eu tenho que decidir em qual parte eu quero viver, livre ou preso. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Amém? Quem nessa noite tem algum problema nessa área de enfermidade? Enfermidades são problemas da alma, no caso. Então você tem: pastor, eu não consigo dormir à noite, tenho dificuldade para dormir, né? Eu tenho medos, tenho fobias, tenho medo de elevador, eu tenho medo de estar com várias pessoas, tenho medo de estar sozinho, tenho medo de ficar em casa, tenho medo de ir para o trabalho, tenho medo de ir para a rua. Você não consegue se alimentar bem por causa da ansiedade, preocupação, você vive estressado, você vive no limite. Glória a Deus, Jesus está aqui, o Pai está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aleluia.
Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.